Deixa eu te fazer uma pergunta simples. É sim ou não? Você acredita em Deus? Agora deixa eu complicar um pouquinho essa pergunta. Em qual? Você pode dizer, eu acredito no Deus da Bíblia. Deuses da Bíblia, porque se você for acompanhar a evolução da percepção humana em relação a Deus na Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, serão muitos deuses. Você não acredita em Deus? A resposta é não. Mas em qual? Essa é uma questão do ateísmo. Tem muito ateu da religião. Diz, eu não acredito em Deus porque não seria possível que Deus fosse assim assado, fizesse isso ou aquilo, pensasse assim ou assim, fosse vingativo e tal. Mas está descrevendo uma religião, uma crença. Então está desacreditando da crença. Especificamente uma crença e as outras. Você acredita ou não acredita? Imagina, por exemplo, uma igreja com 30 pessoas, uma mesma igreja, uma capela católica ali, 30 pessoas. As 30 pessoas acreditam, teoricamente, no mesmo Deus. Mas cada olhar, cada percepção, cada crença na figura de Deus é intoxicada pela autopercepção, pelas experiências, pelas dores, pelas esperanças, pelos medos, por tudo aquilo que aquela pessoa carrega e projeta naquela crença, nesse caso, a crença de Deus. Mas isso não se limita a crenças religiosas, à igreja, a Deus, mas a tudo. O que você acha do mundo? Você pode me dizer com toda razão que o mundo está complicado, por várias razões, e a gente tem muitos motivos para dizer que o mundo está complicado. Por outro lado, qual é o mundo que você vive? Quando eu digo que o mundo está complicado, eu estou descrevendo lugares que eu sequer conheço. O meu mundo é a minha realidade. É onde eu estou, é onde eu vivo. A humanidade, para mim, são as pessoas que eu convivo. A humanidade também é uma ideia abstrata, né? Você tem contato com a humanidade? O que é a humanidade? São as pessoas que vivem no interior do Afeganistão, que vivem na África, nos Estados Unidos, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. O que é a humanidade? Senão as pessoas que você convive. As pessoas que te influenciam, as pessoas que você conhece, essa é a sua humanidade. E o seu olhar em relação à humanidade também, assim como a crença em Deus, está intoxicado por si próprio. Tudo que acontece fora de mim, seja em qual âmbito for, antes de tudo está me apontando. Pega um casal. Aí você pergunta para a mulher sobre a vida a dois e sobre o marido. Ela vai descrever determinada coisa. E pergunta isoladamente para o marido, também em relação à vida de casal, em relação à mulher, ele provavelmente vai dizer outras coisas. Nenhum dos dois está errado e nenhum dos dois está necessariamente certo. Eles só estão falando de si próprios, porque no fim das contas é sempre isso. Quando a gente aponta para o mundo, quando a gente se engaja nas causas, quando a gente milita para o bem da humanidade, muitas vezes a gente está tentando transferir uma realidade que está acontecendo aqui dentro e que a gente não olha, e que a gente não cuida, e que a gente não trata, e que a gente não reconhece para o lado de fora. Ainda mais quando isso é conduzido por um efeito de manada. Grande parte, pelo menos, das mobilizações políticas ou sociais são alimentadas por esse espírito de manada. Nós somos patriotas, nós somos de pessoas de movimentos sociais, das causas do partido X ou Y, do político X ou Y, e você se reconhece naquela tribo, naquele grupo, e aqui não há nenhuma crítica, não estou dizendo que a gente não deve se engajar ou se mobilizar necessariamente, eu só estou dizendo que antes de fazer isso, seria importante enxergar onde é que é a realidade que eu aponto ali e digo, eu estou indo melhorar, eu estou indo combater, eu estou indo trabalhar, está de fato acontecendo. Se é lá ou se é aqui. Você pode não, talvez, nem ter pensado nisso, mas grande parte da sua insatisfação, das suas dores, das suas reclamações, da sua tristeza, da sua depressão, projetada acertadamente para a situação difícil do país, para as questões políticas, às vezes para as questões da sua própria família, enfim, poderiam ser melhor resolvidas se antes você voltasse para cá e percebesse que elas estão falando de você, porque ninguém olha para a realidade como de fato ela é. Lembra que eu falava no começo do nosso papo aqui sobre as impressões de Deus das pessoas dentro da mesma religião, da mesma comunidade, mas impressões diferentes? A realidade da mesma maneira. É como se cada um de nós tivéssemos uma lente específica, única, uma lente só minha, e essa lente estivesse intoxicada de alguma maneira
dos significados que ao longo da vida eu fui dando para as minhas experiências, desde bebê até hoje. Seja positivo, seja negativo, tudo aquilo que foi passando foi criando em mim essa lente, esse olhar. E tudo que acontece para o lado de fora passa antes por essa lente. Acontece que a gente vive no mundo apressado, a gente vive no mundo do excesso de informações, a gente vive no mundo onde as pessoas não aguentam nenhum conteúdo que tenha mais de 5, 10 minutos, pelo menos a grande maioria das pessoas, onde a gente está cada vez mais envolvido numa cultura, numa mente de massa, ainda que a internet em determinado momento tinha sinalizado que dispersaria esse conceito, mas a cultura de massa é algo que está enraizado na gente. Instintivamente a gente busca as tribos, os semelhantes, os iguais. Isso tem até uma questão de sobrevivência, mas é trabalhado pela tecnologia para que vire uma postura, uma posição. Então a gente vai como manada, movimentado dentro dessa cultura de massa sem perder, sem desenvolver a capacidade de enxergar-se individualmente e se tratar, e se curar. Grande parte das suas insatisfações para o lado de fora se acalmariam se antes disso você as tratasse para o lado de dentro. Nem sempre são os problemas sociais, nem sempre são os problemas do mundo, nem sempre são as guerras, nem sempre são as injustiças. Muitas vezes é a sua falta de hábito de se investigar. Sabe por quê? Não é só uma questão de hábito. É difícil também. É muito complicado, às vezes, uma vida inteira voltada a um discurso, a uma causa, a um combate, a um posicionamento do certo, do correto, da realidade. E aí, em determinado momento, você para e vê que tudo que você estava fazendo era fugindo de si próprio. O combate tão eloquente para o lado de fora era só uma máscara, era só um disfarce, era só um jeito de não se enxergar. O que eu sugiro? Nesse mundo de tantos ruídos, onde a gente é encurralado para não pensar, para não desenvolver um olhar crítico, para não reconhecer que há muitas realidades em relação a qualquer assunto. Tem aquela história, a realidade, são três, é a minha, é a sua e é a certa. Geralmente é assim. O meu ponto de vista em relação a seja lá o que for é só um ponto, cheio de mim. Assim como o seu também, seja em relação a um assunto periférico ou um assunto absoluto, como por exemplo Deus. Quem vem brigar comigo porque acha que eu estou falando contra Deus, tal, está tentando se defender. Até porque Deus não precisaria de defesas. No fim, a gente sempre fala da gente. Já que é assim, no mundo de tanta correria, de tanta superficialidade, de tanto engajamento, será que não seria mais sadio, mais interessante, às vezes, eu tirar a cabeça desse fluxo de manada, de gritaria, de ruído, de agitação, me aquietar, me enxergar e tentar responder essas perguntas que pro lado de fora gritam de maneira tão contundente e ouvi-las e respondê-las aqui dentro, porque no fim das contas é aqui que elas acontecem? Pensa nisso. E eu acho que grandes descobertas e revoluções vão acontecer.